aqui. E eu quero falar sobre a questão do Bruno Henrique, principalmente trazendo informação para você, tá? Acho que o mais importante é isso nesse momento, um pouco de opinião e informação. O que o Flamengo fará com o Bruno Henrique agora, tá? Ele pode jogar? Ele não vai poder jogar? Quando ele pode jogar, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, já informando, o Flamengo vai entrar com uma liminar, né? Vai recorrer da decisão junto ao STJD, né? E isso vai ser julgado pelo Pleno depois, tá? Então, grande chance de essa liminar ser concedida ao Flamengo, isso existe a possibilidade. A decisão sobre entrar com o recurso foi explicitada pelo advogado do Flamengo, Michel Assef Filho. Eu conversei com a amiga nossa aqui do canal, a Fernanda Soares, que já esteve aqui alguma vez, principalmente durante aquele caso do Gabigol, né? Para explicar o que vem pela frente, o que acontece agora pela frente. Vamos lá, ela é advogada especializada em direito esportivo, tá? A chance de o Flamengo obter uma liminar é boa. E aí o Bruno Henrique poderia jogar normalmente aqui no Brasil, até que isso seja julgado em outra esfera no próprio STJD, tá? No pleno do STJD. Então, até esse julgamento, se essa liminar for concedida, ele pode jogar. Tá? A não ser que haja uma contraliminar da Procuradoria, tá? Que defende os interesses do STJD. Tá? É quem vai contra o advogado. Você tem o advogado de defesa de um lado e a promotoria do outro, tá? Do STJD ou a Procuradoria, como você preferir. Tá bom? E aí é o seguinte, Libertadores ele pode jogar? De acordo com a advogada Fernanda Soares, ele pode, a não ser que a CBF mande um documento, me recuso a falar ofício, tá? Mande um documento para a Conmebol solicitando que a Conmebol tire o Bruno Henrique das competições promovidas por ela, Confederação Sul-Americana de Futebol. Isso me foi passado também pela advogada Fernanda Soares. O Flamengo vai mandar o Bruno Henrique embora? Não, isso não vai acontecer. Bernardo, se o Flamengo não conseguir essa liminar, quando ele pode jogar? Eu fiz a conta, 12 jogos, ele voltaria no jogo contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, na reta final do Campeonato Brasileiro, tá? E em caso de Libertadores, a mesma coisa, o mesmo período, tá bom? Então, assim, agora um pouco de opinião nessa história. A casa de aposta é vítima dessa história, evidentemente, né? E o Bruno Henrique foi pouco inteligente, né? Digamos que ele brincou com fogo nessa história. Só que eu considero uma boa notícia para o Flamengo essa pena de 12 jogos, né? Mais 60 mil reais, que é a chamada pena pecuniária, né? Que é o valor que é pago por isso, tá certo? Então eu vejo dessa forma, tá? Como um processo em que o Bruno Henrique ele acaba recebendo mais uma oportunidade, tá? E por que ele recebeu esses 12 jogos? Vamos lá, ele foi enquadrado no artigo 343A do Código Nacional de Justiça Esportiva. Se houvesse ali duas coisas, primeiro, se ele prejudicasse o clube dele, o Flamengo, aí ele estaria frito. Dois, se ele estivesse envolvido em manipulação de resultados, tá? Como isso não entrou no mérito da questão, então a pena foi mais branda do que se imaginava. O relator do caso, que é quem lê e dá o primeiro voto, lê o relatório do caso, por isso o nome dele é relator, e é quem dá o primeiro voto, foi quem votou por 12 jogos e 60 mil reais de multa pecuniária, né? E aí todo mundo veio atrás, aquela velha história de acompanhe o relator, que você já deve ter falado com algum amigo seu numa mesa de bar, sei lá, alguma coisa assim, tá? Então essa história envolvendo o Bruno Henrique. De verdade, há um clima de que o Flamengo foi favorecido por essa história. Eu acho que o Flamengo, lá atrás, em 2023, nesse jogo contra o Santos, acabou sendo prejudicado pelo Bruno Henrique, tá? Então, assim, cabe ao Flamengo, evidentemente, defender o jogador, tem que fazer isso mesmo,
Afinal de contas, ele é um jogador do clube, ele é um ativo do clube, tá? Legal? Mas ele não pode fazer isso de novo, gente. Agora, acho que tá dada a lição a ele, tá certo? Ele não pode fazer isso de novo. Não pode forçar cartão para... E ele foi condenado, então a gente pode falar sobre isso. Há uma pena branda de 12 jogos, que é uma boa notícia para o Flamengo, mas ele foi condenado. Então a gente pode falar que ele, de fato, se envolveu com uma aposta, né? Embora ele tenha dito, na sessão, virtualmente, né, ele participou de boa parte do julgamento, ficou escutando o tempo todo, e aí a palavra foi concedida a ele, ele falou, cara, eu sou inocente. Então existe a presunção de inocência nesse caso. E todo mundo fala, ele estava jogando, tal. Eles queriam o quê? Que ele fosse punido antes? Que ele fosse julgado antes? Por quem? É Código de Hammurabi agora, aquela história do olho por olho, dente por dente, né? Essa história aí, desculpa, para mim não cola. Para mim não cola, de jeito nenhum. Ele tinha de ser julgado na esfera da justiça esportiva, e isso aconteceu. E ele foi condenado. Ele foi condenado. Agora, paralelamente a isso, existe um indiciamento na justiça comum, tá? Por que o nome indiciamento? Porque há indícios, então ele é indiciado, entendeu? E ali ele pode pegar, pode ser preso, né? Não acho que vai acontecer isso de forma nenhuma, acho que isso é uma coisa extrema que eu estou falando, mas está previsto isso, né? Então, na esfera esportiva, acho que ele pegou uma pena branda e muita gente vai falar assim, vai ouvir muita coisa de gente na imprensa até, falando que é absurdo, que bebê, que não sei o quê, terminou em pizza. É o Flamengo, mais uma vez, sendo favorecido. Gente, o Flamengo está sendo favorecido, jura? Depois dessa arbitragem ridícula, para não falar outra coisa que eu já falei aqui no vídeo, neste canal, de Paulo César Zanovelli, no jogo contra o Grêmio. Alguém acha que o Flamengo, de fato, está sendo beneficiado? É muita cara de pau, é muita disfarçatez. É uma coisa... É se aproveitar, tentar surfar uma onda ali e se aproveitar de algo que vem acontecendo, sabe? Para, sei lá, gerar engajamento, não sei qual é o objetivo. Mas eu sou terminantemente contra, eu, Bernardo, respeitando a opinião de todo mundo, terminantemente contra essa história de que o Flamengo é favorecido com essa história envolvendo o Bruno Henrique. Isso é muito grave, gente. Isso é gravíssimo, tá? Isso é um caso muito grave. Então, assim, não vamos levar para a questão do favorecimento esportivo, se é que isso existe ou existiu algum dia com algum clube do futebol brasileiro. Beleza? Saudações por aqui. E eu quero falar sobre a questão do Bruno Henrique, principalmente trazendo informação para você, tá? Acho que o mais importante é isso nesse momento, um pouco de opinião e informação. O que o Flamengo fará com o Bruno Henrique agora, tá? Ele pode jogar? Ele não vai poder jogar? Quando ele pode jogar, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, já informando, o Flamengo vai entrar com uma liminar, né? Vai recorrer da decisão junto ao STJD, né? E isso vai ser julgado pelo Pleno depois, tá? Então, grande chance de essa liminar ser concedida ao Flamengo, isso existe a possibilidade. A decisão sobre entrar com o recurso foi explicitada pelo advogado do Flamengo, Michel Assef Filho. Eu conversei com a amiga nossa aqui do canal, a Fernanda Soares, que já esteve aqui alguma vez, principalmente durante aquele caso do Gabigol, né? Para explicar o que vem pela frente, o que acontece agora pela frente. Vamos lá, ela é advogada especializada em direito esportivo, tá? A chance de o Flamengo obter uma liminar é boa. E aí o Bruno Henrique poderia jogar normalmente aqui no Brasil, até que isso seja julgado em outra esfera no próprio STJD, tá? No pleno do STJD. Então, até esse julgamento, se essa liminar for concedida, ele pode jogar. Tá? A não ser que haja uma contraliminar da Procuradoria, tá? Que defende os interesses, do STJD. Tá? É quem vai contra o advogado. Você tem o advogado de defesa de um lado e a promotoria do outro, tá? Do STJD ou a Procuradoria, como você preferir. Tá bom? E aí é o seguinte, Libertadores, ele pode jogar? De acordo com a advogada Fernanda Soares, ele pode, a não ser que
a CBF mande um documento, me recuso a falar ofício, tá? Mande um documento para a Conmebol solicitando que a Conmebol tire o Bruno Henrique das competições promovidas por ela, Confederação Sul-Americana de Futebol. Isso me foi passado também pela advogada Fernando Soares. O Flamengo vai mandar o Bruno Henrique embora? Não, isso não vai acontecer. Ah, Bernardo, se o Flamengo não conseguir essa liminar, quando ele pode jogar? Eu fiz a conta, 12 jogos, ele voltaria no jogo contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, na reta final do Campeonato Brasileiro, tá? E em caso de Libertadores, a mesma coisa, o mesmo período, tá bom? Então, assim, agora um pouco de opinião nessa história. A casa de aposta é vítima dessa história, evidentemente, né? E o Bruno Henrique foi pouco inteligente, né? Digamos que ele brincou com fogo nessa história. Só que eu considero uma boa notícia para o Flamengo essa pena de 12 jogos, né? Mais 60 mil reais, que é chamada pena pecuniária, né? Que é o valor que é pago por isso, tá certo? Então eu vejo dessa forma, tá? Como um processo em que o Bruno Henrique ele acaba recebendo mais uma oportunidade, tá? E por que ele recebeu esses 12 jogos? Vamos lá, ele foi enquadrado no artigo 343A do Código Nacional de Justiça Esportiva. Se houvesse ali duas coisas, primeiro, se ele prejudicasse o clube dele, o Flamengo, aí ele estaria frito. Dois, se ele estivesse envolvido em manipulação de resultados, tá? Como isso não entrou no mérito da questão, então a pena foi mais branda do que se imaginava. O relator do caso, que é quem lê e dá o primeiro voto, lê o relatório do caso, por isso o nome dele é relator, e é quem dá o primeiro voto, foi quem votou por 12 jogos e 60 mil reais de multa pecuniária, né? E aí todo mundo veio atrás, aquela velha história de acompanhe o relator, que você já deve ter falado com algum amigo seu numa mesa de bar, sei lá, alguma coisa assim, tá? Então essa história envolvendo o Bruno Henrique. De verdade, há um clima de que o Flamengo foi favorecido por essa história. Eu acho que o Flamengo, lá atrás, em 2023, nesse jogo contra o Santos, acabou sendo prejudicado pelo Bruno Henrique, tá? Então, assim, cabe ao Flamengo, evidentemente, defender o jogador, tem que fazer isso mesmo. Afinal de contas, ele é um jogador do clube, ele é um ativo do clube, tá? Legal? Mas ele não pode fazer isso de novo, gente. Agora, acho que está dada a lição a ele, tá certo? Ele não pode fazer isso de novo. Não pode forçar cartão para... E ele foi condenado, então a gente pode falar sobre isso. Há uma pena branda de 12 jogos, que é uma boa notícia para o Flamengo, mas ele foi condenado. Então a gente pode falar que ele, de fato, se envolveu com uma aposta, né? Embora ele tenha dito, na sessão, virtualmente, né, ele participou de boa parte do julgamento, ficou escutando o tempo todo, e aí a palavra foi concedida a ele, ele falou, cara, eu sou inocente. Então existe a presunção de inocência nesse caso. E todo mundo fala, ele estava jogando, tal. Eles queriam o quê? Que ele fosse punido antes? Que ele fosse julgado antes? Por quem? É Código de Hammurabi agora, aquela história do olho por olho, dente por dente, né? Essa história aí, desculpa, para mim não cola. Para mim não cola, de jeito nenhum. Ele tinha de ser julgado na esfera da justiça esportiva, e isso aconteceu. E ele foi condenado. Agora, paralelamente a isso, existe um indiciamento na justiça comum, tá? Por que o nome indiciamento? Porque há indícios, então ele é indiciado, entendeu? E ali ele pode pode ser preso, né? Não acho que vai acontecer isso de forma nenhuma, acho que isso é uma coisa extrema que eu estou falando, mas está previsto isso. Então, na esfera esportiva, acho que ele pegou uma pena branda,
E muita gente vai falar, você vai ouvir muita coisa de gente na imprensa até, falando que é absurdo, que BBP, que não sei o quê, terminou em pizza. É o Flamengo, mais uma vez, sendo favorecido. Gente, o Flamengo está sendo favorecido, jura? Depois dessa arbitragem ridícula, para não falar outra coisa que eu já falei aqui no vídeo, neste canal, de Paulo César Zanovelli, no jogo contra o Grêmio. Alguém acha que o Flamengo, de fato, está sendo beneficiado? É muita cara de pau, é muita disfarçatez. É uma coisa... É se aproveitar, tentar surfar uma onda ali e se aproveitar de algo que vem acontecendo, sabe? Para, sei lá, gerar engajamento, não sei qual é o objetivo, mas eu sou terminantemente contra, eu, Bernardo, respeitando a opinião de todo mundo, terminantemente contra essa história de que o Flamengo é favorecido com essa história envolvendo o Fluminense. Isso é muito grave, gente. Isso é gravíssimo, tá? Isso é um caso muito grave. Então, assim, não vamos levar para a questão do favorecimento esportivo, se é que isso existe ou existiu algum dia com algum clube do futebol brasileiro. Beleza? Saudações.